Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que o mundo já não é mais o mesmo. E eu estou aqui tentando alertar você, camaleãozinho, sobre esse admirado gado novo. Quem aqui não escutou a música de Zé Ramalho? É, ó, vida de gado, povo marcado, meu povo feliz. Pois é, meu irmão. Vocês que fazem parte dessa massa, então, é basicamente esse admirado gado novo. O mundo está piorando. Nós vamos enfrentar a maior recessão da história. Nós estamos entrando na quarta revolução industrial. Não terá emprego para todo mundo. O mundo vai piorar. Nós estamos vivenciando uma grande tirania estatal que está chegando até o Brasil. Não duvide que não vai chegar, porque vai chegar. E a gente tenta avisar aqui. Mas o que acontece com as pessoas? É só você olhar para o Rio de Janeiro. Foram lá comemorar o carnaval. Então você que está acompanhando o meu trabalho, gosta do meu projeto, fique até o final, porque nós vamos debater sobre o futuro do país. Peço encarecidamente para que você compartilhe esse vídeo nos grupos de família, compartilhe com seus amigos, divulgue o máximo que dá para apoiar esse projeto. Quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aí na descrição. Pois bem, primeira coisa que eu preciso falar para você é sobre o poder aquisitivo do brasileiro. Porque as pessoas não entendem, elas só enxergam números. Por exemplo, o salário mínimo hoje do brasileiro é R$ 1.212, decretado, né, pelo governo. Porém, nós sabemos, tem desconto aqui, desconto ali, o preço da passagem aumentou, o preço da gasolina aumentou, e esse dinheiro não vai muito bem para o seu bolso. Todos nós sabemos aqui que até mesmo para sustentar uma família ganhando R$ 1.212, você tem que fazer um malabarismo algébrico aí, meu irmão. Quebrar as leis da matemática, né? Literalmente. Então o que acontece é o seguinte, olha só. Não se engane, não se engane. Esse aqui é o histórico do salário mínimo brasileiro, ok? E, né, você vê que ao longo de 20 anos, o salário mínimo brasileiro ele aumentou praticamente 9 vezes. Nossa, em apenas 20 anos, o salário mínimo brasileiro aumentou 9 vezes. Isso quer dizer que em 40 anos vai aumentar 18 vezes. 18 vezes 1.200 é como o povo adora fazer. O salário mínimo vai ser 25, 30 mil reais. Aí sim, aí sim. Meu irmão, vou fazer uma pergunta. O poder aquisitivo seu aumentou ou diminuiu ao longo dos anos? Porque até onde eu sei, a galera tá comprando salsicha como carne, ovo como proteína, porque a carne está encarecida. Os alimentos estão super caros. Eu tava vendo uma foto esses dias, o cara comprando tomate. Comprou, média, 9 tomates, deu R$ 48. Então, eu preciso que você entenda, você que está me assistindo aqui, que o mundo já não é mais o mesmo. E quando você olha o salário mínimo brasileiro, ele está subindo, mas ele não está acompanhando a inflação. Então, o salário mínimo, ele subiu de R$ 151 reais ao longo de 22 anos para 1.212. Então, ele subiu em média 9 vezes. Só que a inflação subiu pelo menos 13 a 15%. Ou seja, naquela época de R$ 151 reais, você tinha mais poder aquisitivo do que agora. Então, basicamente, o salário sobe e o poder aquisitivo reduz. Qual é o indicativo que vai dar cagada? Qual é o indicativo? É o indicativo da inflação. Meu irmão, não importa se você ganha 5 mil reais, 100 mil reais. Olha para a Venezuela, você vê, tem filmagens na Venezuela das pessoas caminhando e dinheiro assim na rua. As pessoas estão preferindo usar o dinheiro do que comprar papel higiênico, que papel higiênico é mais caro do que o próprio dinheiro da Venezuela. O que está acontecendo? A inflação é a medida que o governo usa, não é os banqueiros, não é o capitalista malvadão, que simplesmente fica aumentando o preço das coisas para
extorquir o pobre, não é isso. Basicamente, a inflação é o governo que é detentor da Casa da Moeda, onde fabrica o dinheiro, e o governo vai lá, dá duas ligações, fala assim, ó, a gente está com um rombo bilionário, imprime mais dinheiro e manda para mim, porque eu estou precisando. Como o governo é o cara que imprime o dinheiro, ele vai jogar mais dinheiro no mercado. Logo, por consequência, vai começar a aumentar a inflação, porque o governo está imprimindo moeda. As pessoas do topo, senadores, deputados, parlamentares, vão beneficiar primeiro do dinheiro. Porque antes de cair ao som da graça do povo, eles vão ganhar esse dinheiro e gastar esse dinheiro antes da inflação chegar. Então, praticamente, você está vendo que a inflação está chegando a galope, campeão. E o Robert Kiyosaki, ele já disse que nós vamos enfrentar a maior recessão da história. Então, não se engane, o salário a R$ 1.212 não representa uma conquista para você. Não representa. A conquista sua tem que ser a capacidade de você comprar as coisas que você quer, morar na casa que você quer, ter a qualidade de vida que você quer para você e para sua família. Por exemplo, você pega o salário mínimo no Canadá, o salário mínimo nos Estados Unidos, em Londres, por exemplo, na Alemanha, na Suécia, você vê que com o salário mínimo, em questão de 4 meses, o pessoal compra carro. Em questão de 2 anos, o pessoal dá entrada numa casa. E você, com o salário mínimo brasileiro, financia um MRV de 1/4, às vezes 2, por 30 anos. Será que realmente o poder aquisitivo está maior? Então, eu quero explicar para você que está me assistindo que existe um por trás que não lhe é apresentado. Por exemplo, na minha época, o preço, olha só, essa aqui é uma Honda, eu vou voltar aqui só para você poder ver. Essa aqui é uma CG 160. Na minha época, tá? Eu não sei se você é uma pessoa jovem, mas na minha época o pessoal comprava uma CG, uma Titanzinha, a gente chamava de Titanzinha, por R$ 2.700. Uma Titan nova e uma Titan usada custava R$ 1.500. O salário mínimo na época era por volta dos seus 600, 700 reais, mas o pessoal conseguia comprar uma Titan com 4 meses de salário. Então, as pessoas compravam moto com 4, 5 meses de salário. Compravam um carro com 1 ano, estourando 2 anos de salário. Essa era a época que eu vivi. Hoje, com R$ 1.200, se você tentar comprar uma CG, e olha bem, vou te deixar bem claro para você. Tem vários modelos de CG, e a própria Titanzinha da minha época, por exemplo, que era um modelo um pouquinho melhor que a Fan, na época era por volta dos seus 3 mil e poucos reais, hoje é 13 mil. Ou seja, representa 1 ano do seu salário. 1 ano. E aí você precisa entender que você não tem 2, 3, 4, 5 vidas para você começar a financiar o seu apartamento agora e daqui a 2 reencarnações você pagar. Tá entendendo? Daqui a 300 anos você pagar. Você tem que quebrar essa engrenagem de subserviência e escravidão. Então, olha o preço de uma CG Titan. R$ 13.000. Ou seja, por mais que o salário mínimo tenha aumentado, o poder aquisitivo, ele caiu, cara. Caiu demais. A qualidade das peças caíram. O motor que era feito de ferro, aço escovado, passou a ser esse bloco de alumínio horroroso que dá problema toda hora. A moto agora só tem mais plástico. Antigamente as peças eram metálicas, bem feitas. A moto caía, muitas vezes não quebrava nem a lanterna. Hoje a moto inteira é de plástico. Parece que eu estou comprando aquelas motinhas do Paulo Ranger que você compra no Paraguai para dar criançada. Então hoje a qualidade caiu demais e o preço aumentou. Ou seja, nós estamos vendo que a inflação ela está muito superior ao poder aquisitivo do brasileiro. E aí eu canto, desenho, faço sinal de fumaça para alertar as pessoas. E de repente você olha para o Rio de Janeiro, o pessoal comemorando o carnaval, não quer nem saber, meu irmão. Dando para comprar cerveja, dando para ver Big Brother, indo para a praia, o povo não quer nem saber. E aí, olha que coisa interessante. A gente tem aqui, né, o Fiat Uno, né? E aí, basicamente, o Fiat Uno 2012. Esse
eu considero um dos piores carros do Brasil. Eu considero o Fiat Uno antigo realmente um excelente carro. Esse aí eu já descartaria. E atrás desse Fiat Uno existe um Mobi e também existe um Kwid que é péssimo, pelo menos no nível de qualidade em relação ao preço. Agora, esse carro aí, meu irmão, pelo preço que ele é vendido, vou mostrar para vocês, olha só. Ele tá a partir aqui, ó. O Uno Attractive não é o melhor modelo, deixando bem claro para você que está me assistindo que esse Uno Attractive não é o melhor modelo. Nós temos 1.4, nós temos o carro com mais acessórios, ele é a partir de 60 mil reais. E se você for financiar tanto a CG Titan quanto o Uno, o preço vai dobrar. E aí você vai pagar a CG em 2 anos, vai pagar o Uno que você financiaria, por exemplo, em 4 anos, em 7, 8 anos. E é tudo o que eles querem, meu irmão. Porque o preço de fabricação de um carro desse não passa mais do que 4, 5 mil reais. Porém, os embargos, o preço, a gente está falando de uma máfia também corporativista, tudo contribui para que o preço fique exorbitante. Nós veremos, será a nossa geração, que nós vamos ver chassis de carro em cima de uma moto. Porque é o que vai acontecer. Nós vamos viver o que a Índia vive. E eu canso, eu alerto, faço sinal de fumaça. As pessoas não parecem, não querem acreditar. Então tu pega 60 mil reais um Uno campeão, tá caro pra caramba. Na minha época, sabe quanto que era o novo Uno? Por exemplo, você comprava o novo Uno, ele custava 19 mil reais. Nós não estamos falando de 40 anos atrás, eu estou falando para você que está me assistindo, há 12, 14 anos atrás, o Uno custava 19 mil reais, até menos do que isso. E aí você tinha desconto, 19 mil reais era um Uno sim, completo. Antigamente, o Uno, quando se falava do Uno que era completo ou acessórios, eram pouquíssimas coisas. Os acessórios eram o quê? Era vidro elétrico, alarme, trava elétrica, era isso. Hoje em dia, o que é acessório hoje? É ter um step no pneu do carro, você vir sem um forro do carro. Daqui a pouco o carro vai vir sem roda. E o preço está exorbitante, ou seja, o valor do salário não corresponde ao valor da inflação no Brasil. Não corresponde. Logo, as pessoas vão ter que começar a usar o dólar ou alguma outra moeda lastreável para poder fazer negócio. Igual fazem na Venezuela. Usa outra moeda, porque o real brasileiro não vai ter poder de barganha. Então, nós estamos vendo um preço, assim, das coisas absurdas. Aí, a pessoa que tinha empresa, tinha um MEI, um CNPJ, no MEI na época não existia, mas a pessoa que tinha um LTDA, que fosse CNPJ, ou um taxista, a pessoa comprava um Uno ou qualquer outro carro baratinho. Por exemplo, eu cheguei a ter um Celta completo, direção hidráulica, ar-condicionado, completo, com todos os acessórios. E eu cheguei a comprar o carro um ano depois que ele foi lançado. Na Localiza, o carro tinha 19 mil quilômetros rodados. E foi, na época, acho que foi 18, 19 mil reais também. Não foi caro. E com questão de um ano e pouco de salário, assim, um bom salário, você pagava. Hoje, tenta comprar um carro desse, 60 mil reais. Meu irmão, divide. Se a gente for dividir, aqui, eu vou pegar uma calculadora aqui, ó, calculadora. Só pra gente poder fazer uma conta aqui. 60 mil reais dividido por 1.212, quantas parcelas? 49 parcelas. Um ano, praticamente, são 12, né? Então, a gente divide isso aqui por 12. 4 anos e praticamente 4 anos e 2 meses sem juros. Os juros a gente sabe que é o dobro do valor. Vezes 2, 8 anos para pagar um novo Uno, cara. Eu falo, as pessoas parecem não acreditar. Pega o preço da Hilux. Não, isso aqui, meu irmão, isso aqui beira a insanidade. Na minha época, a Hilux nova, a diesel 4x4 completa, top de linha, da última geração, custava 60 mil reais. A Hilux custava 3 vezes, em média, o valor do carro popular. Não era um carro assim super caro.
Hoje é a partir de R$ 200 mil. A partir de R$ 200 mil. Então, um carro como esse, jamais um assalariado vai conseguir ter. Tá entendendo? E não é a grande coisa. Hilux, meu irmão, não é um carrão, não é um Rolls Royce, não é uma Ferrari, uma Lamborghini. É apenas uma Hilux, cara. É um carro que nos Estados Unidos o pessoal usa comum. E assim, olha só para você ver o poder aquisitivo indo pro ralo. Aí eu falo, você tem que se preparar. Você não pode viver dependendo do governo. O pessoal, não, que isso, gordito. Que isso, gordito. Você tá ficando louco. Vamos pular carnaval, vamos, vai, vai sim, cara. E aí, olha o preço dos apartamentos, ó. Eu tô procurando por apartamento em São Paulo com 2 quartos. Eu nem coloquei 3 quartos aqui porque eu sei que o preço vai subir. Meu irmão, R$ 270 mil. 820 mil reais. Condomínio de R$ 1.000. Você tá entendendo? Olha só, vai vendo o preço aqui, ó, dos apartamentos. Você fica de cara, olha esse apartamento aqui. Olha esse apartamento. Esse apartamento aqui tem cara de custar 430, R$ 730 de condomínio. R$ 730 de condomínio. R$ 430 mil um apartamento. Olha aqui, meu irmão, me perdoe se você é o dono desse apartamento e estiver me assistindo, me perdoe, mas o seu apartamento é um lixo. Por R$ 430 mil, o seu apartamento não vale isso. Então, o que está acontecendo? Nós estamos vivenciando uma bolha. Uma bolha. Você já ouviu falar sobre a crise das tulipas? Aconteceu mais ou menos por volta da Turquia, Suécia. A crise das tulipas. Foi uma bolha. O que aconteceu? Alguém teve a brilhante ideia de dizer que tulipa era uma flor celestial que invocava deuses antigos, sei lá. Os caras inventaram uma mentira tão grande que a tulipa foi subindo de preço. Aí tulipa custava, eu vou dar um exemplo, 10 moedas de prata. Aí, não, que isso, tulipa vale muito mais do que isso. Aí 12 moedas de prata, 20 moedas de prata, 40 moedas de prata. Foi só subindo o preço das tulipas, que é apenas uma flor. Inclusive, eu vou colocar aqui, ó, flor tulipa, só para você poder entender. Essa flor aqui, lá na Suécia, tá? Tava subindo de preço lá. E aí, basicamente, chegou um estrangeiro, ele olhou a cidade toda enfeitada de tulipas e viu as pessoas pagando tulipa com moedas, com roupas, com sal, que naquela época se fazia negócio com objetos também. Falei, meu irmão, peraí, vocês estão pagando tulipa por esse preço? Não, é porque é tulipa isso. Aí ele falou assim, é só apenas a das tulipas, porcaria. É apenas uma flor. E aí quando o cara falou isso, parece que a magia, o feitiço da cidade foi embora. As pessoas se tocaram que a tulipa era apenas uma flor que você podia plantar e o preço da tulipa foi uma avalanche, ela foi para baixo assim do dia para noite. E as pessoas perderam o seu dinheiro por causa da tulipa. Então você escreve aí crise das tulipas para você poder entender. Então olha só, um apartamento como esse aqui por R$ 430 mil, condomínio por R$ 730, é loucura. E nós estamos vivenciando a crise da tulipa e as pessoas parecem. Aqui, ó, 425 mil. Olha que canguiço. Eu não estou falando mal do seu apartamento, mas, meu irmão, eu espero que um apartamento próximo de R$ 500 mil tenha pelo menos piscina. E olha só o preço das coisas. 49 metros quadrados. Não, sério, alguém olha para isso aqui, 50 metros quadrados. Ou seja, cada metro quadrado desse apartamento é R$ 9.000. Olha o preço que as coisas estão. Aluguel de apartamento, né? R$ 1.500, R$ 1.300, mais condomínio. É o que eu estou falando. Você não está percebendo. Você que está me assistindo, você está enfeitiçado simplesmente pela carteira de trabalho. O governo, ele abriu a sua mente, fez uma operação cirúrgica, tirou o tampão da sua cabeça, mexeu no seu cérebro, e você, que bonito, eu vou aposentar, e vai porcaria nenhuma, meu irmão. Olha o preço das coisas. Aí eu falo, é tipo assim, é um mito que as pessoas acham que no futuro elas vão conquistar alguma coisa.
Aí você vê o cara morando a vida inteira de aluguel. Aí o que, que a pessoa faz? A pessoa, eu vou acabar pegando aqui vou financiar um apartamento que é melhor do que ficar pagando aluguel. Beleza, 30 anos pagando. Aí se a pessoa precisar mudar, por exemplo, a pessoa está morando no Nordeste, não tem emprego, não tem infraestrutura, a pessoa descobre que em Santa Catarina o mesmo serviço ele vai ganhar R$ 3.500 em vez de ganhar R$ 1.000, tô pagando apartamento de 30 anos, como é que faz agora? Tá preso. Então, basicamente, as pessoas são enfeitiçadas por essa. Parece que o governo financia os youtubers que falam de poupança, taxa Selic, cara. É incrível como as pessoas acreditam nessas lorotas. E aí, olha o preço dos imóveis. 92 metros quadrados. Esse aqui ainda tá até mais bonitinho, ó. Mas 750 mil, cara. Esse aqui 1 milhão. 70 metros quadrados. E aí, vamos falar de fazenda. Vamos falar de fazenda, né? Olha só. Isso aqui, ó, fazenda em São Paulo. Olha só. 3,5 milhões. Essa aqui ainda tá barata. Tá mais barato que o apartamento. Mas é o quê? O cara tá vendendo praticamente um terreno, né? Um terreno para poder construir, né? Provavelmente não aguentou bancar o preço da construção. Pelo menos na minha região, o saco de cimento na minha região tá beirando os R$ 40. O tijolo do de 15 tá custando por volta dos seus 2 e pouco, 2,10, 2,15. A ferragem tá tudo caro. Tudo que eu faço, por exemplo, eu tenho 2 fazendas. E eu tô fazendo a infraestrutura numa fazenda. E nessa infraestrutura, por exemplo, no meu caso aqui, do meu lado aqui tem uma piscina, que eu estou fazendo essa infraestrutura. O preço das coisas é absurdo. Quando eu faço a nota, por exemplo, aqui, ó, essa aqui, ó, essa aqui foi a notinha aqui, ó. Notinha, depósito de construção aqui, ó, para não dizer que eu estou mentindo aqui, ó. Brita zero, ok? Preço unitário da Brita zero tá 210. E foi comprado aqui, ó, R$ 840. Cimento, R$ 40. Foi comprado aqui, ó, R$ 600, ó. Para não dizer que, ó, debitado, ó. Debitado a notinha aqui, ó. Inclusive tem a notinha da laje que eu comprei, que tá num canto. Meu irmão, eu faço o apanhado do preço da construção por mês. Eu falo com as pessoas não acreditam. Tô gastando quase 20 conto, cara, de obra para poder terminar a piscina, a área gourmet, que é uma coisa que eu tô fazendo para minha família. E, meu, o preço das coisas tá só alavancando. Só alavancando. Eu, por exemplo, na minha primeira fazenda, eu fiz um galpão de 200 metros quadrados, gastei 80 mil. Hoje, para fazer o mesmo galpão, eu não teria condições, porque o preço das coisas subiu. Hoje, um galpão de 200 metros quadrados sairia 200 e tantos mil reais. Na época, saiu 300 e pouco um metro quadrado. Agora, quanto que tá? Então, o preço das coisas tá ficando absurdo, cara. E aí, olha a fazenda, olha, ó, sítio, fazenda, 403 mil reais. Ó, fazendinha aqui, ó, pra você 500 metros quadrados. Quem vai fazer casa, né? 150 mil, 930 mil. Essa aqui, ó, R$ 1 milhão. E olha aqui, essa aqui não, eu vou voltar aqui, mas essa aqui, ela não me parece uma fazenda grande coisa para custar R$ 1 milhão. Não, olha, não, eu também, eu sei que se eu fosse vender a minha fazenda, essa que eu tô morando aqui, menos de 2 milhões eu não venderia. Só que assim, o preço está inflacionado, eu tenho certeza disso. Olha o preço das coisas, tá tudo caro. Aí eu falo, dá para você conquistar alguma coisa com o seu salário? Dá. O poder aquisitivo está aumentando e diminuindo. Meu irmão, eu falo uma coisa para vocês, para quem viveu no passado, sabe que uma pessoa que trabalhava de carteira assinada, no final da vida dela, ela conseguia ter 2 imóveis, um terreno, 2 carros. Hoje, a pessoa que está ganhando salário mínimo, ela não conquista nada. Tudo é prestação a perder de vista e não consegue pagar, né? E o banco tentando executar aquele carro o tempo todo. Então, o preço das coisas subiu demais, tá? Por exemplo, a minha primeira fazenda é uma casa de madeira. Olha só, olha o preço aqui, ó. Olha só para você ver, olha o preço da casa. Só para fazer, só a estrutura, tá? E muitas vezes vendido na planta. A coisa tá ficando cara. Aí eu falo, ó, preço dos alimentos vão subir mesmo que acabe hoje, diz o professor. Tudo tá subindo de preço, cara. As coisas estão subindo de preço, os alimentos estão subindo de preço. Aí eu falo para você que me assiste, qual é a única maneira de você, mero mortal, que simplesmente
me assiste de você preservar o seu patrimônio, já que inflação é juros babilônico, já que o poder aquisitivo seu está indo para o ralo? Qual que é a única maneira de você conseguir sobreviver? É poupança? É tesouro direto? É fundos de investimento? O que é? Hein? É kitnet? Eu canso de falar, as pessoas, se elas tentam aprender, não. Aí eu lanço uma aula dentro do meu conteúdo premium, não interprete mal. O meu conteúdo premium, que eu ensino há mais de 10 anos, eu não falo sobre Bitcoin apenas. Eu tenho aqui dentro, só o Como Vencer Todas aqui, ó, tem um sumário completo, ó, marketing de ouro, costureira, edição de vídeos, você pode trabalhar fora do Brasil, marketing, motoboy, tem os principais modelos de negócios digitais. Só o Como Vencer Todas a gente fala do mercado físico, digital e marketplace. O módulo que a gente fala de criptomoeda é uma aula de 140, ou seja, 0,79% do meu curso, menos de 1% é sobre criptomoedas. Só que criptomoedas não é para você ficar multimilionário e imprimindo moeda e a mulher dançando com a bunda e você jogando dinheiro. Não é isso, cara. É para você preservar o seu dinheiro, é simples assim. E aí eu lancei uma aula chamada Tudo que você precisa saber, mais o meu suporte, porque eu disponibilizo o meu telefone pessoal para os alunos. Qualquer aluno meu tem o meu celular. A pessoa tem acesso ao meu contato pessoal lá no Telegram. Qualquer aluno meu, ao simples tocar de um botão, consegue conversar comigo, consegue me perguntar, eu não estou inacessível para a pessoa. E aí eu lancei uma aula sobre Bitcoin e Ethereum. E olha que coisa mais maluca que aconteceu. Olha a coisa mais bizarra que aconteceu. Olha só, já foram 42 avaliações. Eu lancei essa aula tem mais ou menos uns 18 dias. Para 20 dias, mais ou menos 3 semanas, que eu lancei essa aula para os alunos. E olhe bem, 42 avaliações. E todas elas no número máximo de avaliação. O número máximo. Ou seja, você vê que dos alunos que avaliaram essa aula, todos deram nota máxima. Eu, novamente, vou repetir aquilo que eu falo todas as vezes em todos os meus vídeos que eu falo sobre esse assunto. Nem Jesus agradou a todos. Eu não espero manter essa nota, para sempre. Até porque ter 5 de 5 é um feito impossível. É um feito impossível. Ninguém consegue 100% em nada. Eu, assim, estou até lisonjeado de ter 42 alunos que avaliaram essa aula com nota máxima. Agora, por que os alunos avaliaram essa aula com nota máxima? Eu dou um aulão e disponibilizo o meu contato pessoal para ensinar as pessoas a caminhar com a própria perna. Então, por exemplo, no meu caso aqui, tá? A minha internet ela tá um pouco ruinzinha, né? Por fato de morar na roça, né? ela vai atualizar, tá? A minha internet daqui a pouquinho ela atualiza, mas praticamente, tá? Praticamente 42 avaliações positivas. Olha lá, a minha internetzinha tá ruim, daqui a pouco ela volta aqui. Esse é um dos pequenos problemas de morar na roça. Eu, por exemplo, eu moro isolado no meio do mato. O vizinho mais próximo que eu tenho, o mais próximo que também está isolado, ele está a 2 quilômetros de distância e a galera está a 5 quilômetros de distância. O que eu fiz? A minha segunda fazenda, eu comprei basicamente um terreno imenso e construí em cima de uma montanha onde tem um riacho de um lado, tem um córrego do outro, totalmente isolado, sem ninguém por perto. E aí, basicamente, nessa segunda fazenda, eu construí essa casa, uma casa totalmente nova, eu morava numa casa de madeira e estou fazendo essa área gourmet aí, tá? Vai atualizar, daqui a pouquinho atualiza, mas 42 avaliações, nota máxima. O que é importante você entender em criptomoedas? O que é importante você entender? Isso aqui é para você ficar rico? Dá para ficar rico? Dá. Só que não é o seu objetivo. O seu objetivo, meu irmão, o seu objetivo tem que ser o seguinte: inflação. A inflação não pode te pegar, entendeu? Eu não sei aqui, ó, inflação 2022 Brasil. Vamos ver se a internet vai carregar, tá? Se a internet carregou, a minha aula provavelmente vai carregar também, tá? Porque a internet minha tá ruinzinha, né? Mas tá lá, né?
Então, basicamente, a minha internet estava ruim, mas aqui, ó, inflação 2022. Você acha mesmo que é 6%? 7%? Sendo que a inflação, ó, inflação abril. Você acha que é 6%? Só a inflação de abril, ó, registrou, ó, o preço geral dos alimentos 2,48. Um mês, 2,48. Um ano, 7%. Você acredita mesmo? Eu não acredito, tá? Eu não acredito. Então, praticamente, o Bitcoin ele não se trata de uma coisa que você vai ficar multimilionário. Não, não é isso. É o seguinte: o cara que vai fazer uma poupança para comprar uma casa própria, o cara que vai comprar um carro, a pessoa que busca uma aposentadoria a longo prazo, a pessoa que busca sair do Brasil, ela tem que colocar o dinheiro dela em alguma coisa que valorize mais do que a inflação absurdamente. E é isso que o Bitcoin serve. É isso. E se um dia, por obséquio, vamos supor que um presidente como o Collor entre e queira confiscar a poupança, queira confiscar os dinheiros no banco, as pessoas que tiverem em criptomoedas não vão ser impactadas. E olha que coisa interessante, a moeda ela está na baixa. Eu mostrei um vídeo aqui para as pessoas, olha, o preço do Bitcoin em 188 mil tá excelente, tá? Excelente. Por que está excelente? Se a gente analisar o Bitcoin, ele tem altos e baixos a cada 6 meses. Grandes altos e baixos a cada 6 meses, pequenos altos e baixos a cada 3 meses. Então, se a gente desenvolver um modelo de investimento que é o aulão de 1 hora, o aulão de 1 hora que eu ensinei dentro do conteúdo premium, que eu coloquei um aulão de 1 hora, por exemplo, aqui, ó, esse aulão aqui de 1 hora, ó, isso aqui são todas as ordens de venda, nós fizemos ordens de compra dentro da aula, ensinando para as pessoas. É basicamente o seguinte, é você trabalhar com position e swing trade, position trade e swing trade. Entender onde se posicionar no mercado e onde sair do mercado. Trabalhando com esse tipo de mercado. E aí, cada gap dessa, cada entonação dessa é 20% de capital. Imagine você, 20% do seu capital de giro sendo multiplicado em 20 dias. Depois, de novo, em 20 dias e de novo em 20 dias. Ou seja, em 3 meses, você conseguiu um retorno absurdo. Eu já cheguei a fazer essa conta aqui, ó. Cheguei a fazer essa conta. Tá? Olha só, vamos supor que a pessoa invista. A pessoa invista 10 mil reais. Vou dar um exemplo, tá? E ela consiga fazer esse gap aqui, ó. É 20% de lucratividade. Isso aqui, ó, é 20%. Comprou na baixa em 192, que é o que eu faço, 190, e vendeu a 230, é mais ou menos, até coloquei aqui, ó, no caso 188 até mais do que 20%, é 22. Mas comprou a 190, vendeu a 230, é 20% de lucro, 20% do valor que você for investir. Aí você imagina o seguinte, o cara lá colocou 10 mil reais, ele conseguiu fazer um position trade, né? Pegou aqui, ó, esse position trade de 3 meses, 4 meses, 5 meses, que fosse um ano, tá? Olha só o que aconteceria com a pessoa. A pessoa simplesmente, ok? Ela que investiria 10 mil reais, ela teria 17 mil reais na conta. Ou seja, ela teria um retorno de 72%. Vamos supor que a pessoa fizesse no ano inteiro um position trade, no ano inteiro. A pessoa só fizesse 3 position trade. Só 3 position. A pessoa, se ela fosse investir uma única vez no ano, ela poderia fazer um long trade que daria 100%. Mas no ano inteiro, a pessoa feito 3 position, 72%. Aí eu falo para meus alunos o seguinte, se em apenas 4 meses você consegue fazer 3 swing trade ou 3 position trade, imagina em um ano, cara. Mexendo com Solana, Cardano, mexendo com XRP, com Ethereum, com Bitcoin. Imagina. Onde tiver fácil de ser lastrear, você investe. O ideal é o Bitcoin, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. E aí sempre analisando o mercado. Aí você imagina, multiplica 3 vezes 3, 9. E aí você vê, se o cara conseguir fazer um position, meu irmão, um ano. Nós estamos falando de um ano. Um ano. O cara, ele não vai fazer day trade, ele não vai ficar o dia inteiro
tomando Red Bull, tomando Monster, escutando música das Paquita e ficar fazendo operação. Não é isso. O position trade, você olha para o mercado, cria uma ordem de compra na baixa, é simples. Espera a ordem da alta, executou a ordem de compra na baixa? Ok. Espera a alta, cria uma ordem de venda na alta, espere a alta e venda. E vai fazendo isso. Olha lá, olha o lucro. Agora, imagina só o cara que injeta, no meu caso, não estou falando que é o seu caso, mas você pode chegar nesse caso. Você pode chegar nesse caso. Você pode chegar nesse caso. Mas imagina só o cara que entende de position trade. Imagina o cara que tem a sabedoria. Como é que ele consegue multiplicar o dinheiro? É o que eu falo aqui, campeão. As pessoas parecem não entender. As pessoas parecem não entender. Aí você pode pegar assim o pior investidor de todos. O pior, vamos lá, R$1.000. Vamos colocar aqui R$1.000. O pior investidor de todos. Ele vai ter um lucro, ok? Ó, ele vai ter um lucro de, vamos colocar aqui, de 3,5%, vamos colocar 4%, 4% ao mês. O Bitcoin tranquilamente cobre isso, tranquilamente. Tá? Olha só, e o cara faz isso aqui, ó, ao longo de 4 anos. Vamos colocar 12 mais 12, 24, mais 12, 36 mais 12, 48. Ao longo de 48 meses. O cara que investiu R$1.000. Olha só, com apenas R$1.000 o cara consegue fazer 6 mil e tantos reais. Eu quero ver a poupança me entregar esse valor. A taxa Selic. Fundos de investimento imobiliário. Ô, meu irmão, você bota R$100.000 na poupança, ela te devolve R$650. Você está entendendo? As pessoas estão largando o emprego por causa de R$50.000 em Bitcoin. Porque o cara que investe R$50.000 em Bitcoin, ok? Ele faz o position dele, ele não é besta, ele não vai trabalhar com day trade, ninguém é louco de fazer isso. Ele vai fazer o position dele e basicamente ao longo de um ano, o cara fazendo 6 position trade, né? Que é basicamente, o cara já tem, ó. O cara vive disso, que se exploda o resto, meu irmão. Tchau e benção. Aí eu falo, as pessoas, não, que isso, meu irmão, que isso. As pessoas, é como diz o profeta Isaías, é como diz o profeta Jeremias e João Batista, diante dos seus olhos você não vê, escutando com os ouvidos você não escuta, porque são cegos perante ao sistema. Adianta falar, o pessoal gosta de ser gado, gosta de chegar no boteco, abrir aquela cerveja horrorosa, batizada, vendida clandestinamente no sótão da casa de alguém, toma aquela cerveja que a gente sabe que a Heineken vendida, por exemplo, vendida em boteco não é original, dor de cabeça e caganeira no dia seguinte. O cara, minha vida tá ruim, minha vida tá ruim. Continua, reclama mesmo. Mas a solução lhe é apresentada. E o preço das coisas subindo. Aí eu falo para as pessoas que, ó, cada position que a pessoa faz, por exemplo, ó, somente com o valor do Bitcoin de agora, 188, e com a venda de 230, que é basicamente como eu estou investindo, 22% de valorização. O cara que investe R$200.000, ok? Vou colocar aqui, ele, no meu caso aqui, foi 190, tá? Não vou... Eu comprei uma ordem de 192 e várias ordens de 190. Vou colocar 190 aqui para ficar mais... Ó, 21%. Vamos colocar aqui 20%. 20%, tá? Vamos colocar aqui, ó, 20% de 200 mil. R$40.000. Isso é feito mais ou menos no período de 20 dias, às vezes 30, 40 dias, mas é um position trade. Eu não estou ali como torcedor, eu já sei, eu entendo o modelo. As pessoas parecem não acreditar. E aí, meu irmão, nós estamos vivenciando, né, uma bolha imobiliária, uma bolha de alto valor, que é basicamente a crise das tulipas. Por isso, Robert, olha só, Kiyosaki, ok? Eu vou deixar isso bem claro aqui. Alerta, olha só. Vou colocar aqui Bitcoin, só porque eu tenho certeza que ele deu a notícia aqui, ó. Olha só. Só para você falar, eu já dei essa notícia aqui. Olha só. Vê se você entendeu. A maior crise está por vir.
Os governos, evidentemente, inclusive eu tenho para trazer para você uma notícia que a Argentina criou uma lei agora, tem mais ou menos 2 dias, que vai confiscar o dinheiro do lucro das pessoas. Por exemplo, pingou dinheiro na sua conta, você já paga imposto de renda, já vai cair imposto em cima para os caras. Pois é, eu falo, as pessoas não entendem. O cara, o Robert Kiyosaki, ele fala o seguinte: para você se proteger da inflação, que é um imposto maligno, só tem duas maneiras: ouro ou Bitcoin. Se você levar uma barra de ouro para sua casa, eu não dou 24 horas para os caras te roubar. Então, mais em conta sai o Bitcoin mesmo. A gente fala, a gente faz sinal de fumaça, as pessoas não querem acreditar. Aí depois passa 4, 5 anos, igual aconteceu aqui, igual aconteceu aqui, passa 4, 5 anos, os caras acreditam, Daniel Fraga. Olha só que coisa interessante, ó. Vamos lá. Aí passa 4, 5, 6 anos, tem um cara com 60, 70 milhões de dólares. O cara, esse cara aqui ganhava um salário ou 2 salários mínimos. A casa do Daniel Fraga, para quem não sabe, não era uma casa de luxo. O cara praticamente não tinha tanto dinheiro. Você vê a casa do Daniel Fraga, uma casa simplíssima. O cara não é um cara ostentação rico. E ele falou há 6 anos atrás: compra Bitcoin. Eu tô falando, escute bem o que eu vou lhe falar. Eu já avisei sobre Bitcoin no meu canal, já tem mais ou menos uns 4 anos. Eu já estou falando para as pessoas comprar Bitcoin desde que o Bitcoin era 50 mil. Escuta bem, você que está me acompanhando aqui nesse canal, você que me acompanha a longa data, você que está me assistindo aqui, você é testemunha. Quantas vezes que eu estou falando assim, meu irmão, invista, corra atrás para você aprender sobre Bitcoin. O Bitcoin estava 50 mil e eu estava cantando essa pedra. O Bitcoin agora, a baixa do Bitcoin é 188. Quem me escutou naquela época multiplicou o dinheiro quase 4 vezes. E o Bitcoin, ele tem chances absurdas de bater 1, 2 milhões de dólares. E os caras, não, que isso, gordito? Meu irmão. Até chegar o momento que você vai falar assim, putz, o cara tinha razão e eu não escutei. Então, olha só, o Daniel Fraga, ele vendeu, no caso dele, tá? No caso dele, ele foi processado pelo governo, teve uma série de coisas que, para ele proteger o patrimônio dele, para não ser confiscado, ele praticamente vendeu seus bens e comprou em Bitcoin. E aí o Bitcoin, na época, era R$60, R$70 e passou para 200 mil, meu irmão. O cara, a carteira do Daniel Fraga foi movimentada, ela, se não me falha a memória, tinha 55 ou 70 milhões. Isso há 2 anos atrás, quando o Bitcoin estava 80 mil. Estava 55, 60 milhões de dólares do Daniel Fraga, cara. Você acha que o cara sumiu? Não, o cara tá vivo. Tá morando lá acho que em Singapura, se não me falha a memória. E agora deve estar provavelmente agora deve estar com 100 milhões de dólares americanos em criptomoeda. Se não for esse valor, é pelo menos alguns milhões avançados aí. Pois é. E aí é o que eu falo, as pessoas não querem, elas confiam no governo, acreditando que o governo vai pagar, não, que a inflação não vai corroer o salário e não sei o quê. Meu irmão, olha o preço das coisas. Olha o preço das coisas. Não, é surreal. Que mais que você precisa para entender que o seu poder aquisitivo está indo para o ralo? Nós estamos entrando na 4ª revolução industrial, onde não vai ter emprego para todo mundo, os ricos já são ricos, os multimilionários já são milionários, as pessoas vão ficar sem emprego, o preço dos alimentos vão subir, isso vai gerar um conflito, vai gerar um caos, e quando gerar esse caos vai vir uma baita de uma ordem, regaçando com tudo, e aí eu falo, se prepare. E a única liberdade que existe é a financeira. Porque, meu irmão, você não pode sair pelado na rua. Você não pode falar o que você bem entende. Tenta falar alguma coisa desses poderosos aí da STF. Fala alguma coisa para tu ver. Então você não é livre. A única liberdade que você tem é a financeira, que possibilita que você more em algum canto, invista em algum canto. É o que eu venho falando. As pessoas parecem não acreditar. Quando eu dou uma aula dessa, que eu dou um aulão de 1 hora ensinando, quando eu dou um aulão, 1 hora ensinando, né, as pessoas, você vê a avaliação nota máxima. Por quê? Porque a mente da pessoa expande. Porra, eu não aprendi isso nas escolas. Pois é, a gente canta, desenha, salta sinal de fumaça. As pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam.
O que é o bonitinho? É o Beautiful People. É ver a Natália do Me Poupe falando de tesouro direto, com aquela colher com um buraquinho no meio. Aquilo ali é bonito, campeão. Aquilo ali é como se fossem os anjos tocando corneta. Ai, essa mulher sabe o que faz. É ver uns caras aqui investindo. Ah, esses caras são bons. Aí, meu irmão, você tá pegando uns caras que tudo bem, eles são ricos, eles sabem. Só que assim, eles não são como você, campeão. Eles não vieram da sarjeta. Não ficavam comendo miojo com salsicha. Eu sei que você comia miojo e come miojo com salsicha. Eu comia miojo com salsicha. Quando a gente fala, o povo não acredita. Então, tá explicado. Por isso eu digo e vou repetir para cada um que está me assistindo aqui a importância de você saber gerir o seu dinheiro. É muito importante você saber gerir o seu dinheiro, você saber destinar o seu dinheiro da maneira correta. Antes que cada vez mais seu salário vale mais nada. Aí eu falo às pessoas, não, que isso, que isso. Meu irmão, pensa um pouco. O cara que ganha 4 mil reais, quando chegar no ano seguinte, o reajuste do salário dele é o reajuste da inflação, 5, 6%. Só que a inflação foi 16, 17. Então, o cara já perdeu 10% do salário dele. Então, o cara que ganha 4 mil, que conseguia pagar A, B, C ou D, no ano seguinte, ele perdeu 10%. R$ 400 já perdeu. Então, ele não vai conseguir comprar. Em 3 anos, o salário do cara de 4 mil virou R$ 2.900, R$ 3.500. Não, 3.500, desculpa, R$ 3.200. Em 10 anos, o salário de 4 mil virou 2 mil. Em 15 anos já era. Eu falo para as pessoas não entendem. A gente canta, explica, faz sinal de fumaça, as pessoas não entendem. E isso é o que está rolando agora. Por isso, eu sempre vou defender aqui todo tipo de liberdade econômica onde o governo não consegue destruir, não consegue confiscar, a menos que você queira. E aí eu falo, o imposto que a pessoa paga sobre Bitcoin, no máximo, estourando é 20%. Se você... Não, eu não sei se vai dar de primeira aqui, mas ó, imposto, Bitcoin, no máximo é 20%. Não chega a ser uma coisa absurda, né? O Bitcoin é um valor que você paga bem pouco, tá? Você entra numa... Se você for MEI, você paga 6% de imposto, acho que é 6 ou 5%. E se você for pessoa física, você paga, acho que é 20%, que é um imposto de investimentos, tabelado. E isso se você exceder um valor acima, que tem que ter um valor mínimo para você pagar. Então, é o que eu falo. Não é caro, cara, não é caro. Caro é isso aqui, ó. Isso que é caro. A gente fala isso que é caro. Então, assim, eu espero que com o vídeo de hoje você tenha clareado a sua mente, tenha ampliado a sua mente, tenha entendido que o mundo está mudando. Você está vendo essa bolha inflatória, preços exorbitantes e o poder aquisitivo lá embaixo. Quando chegar o momento que todo mundo quebrar, porque ninguém vai comprar e o mercado só vai subir, é um mercado cego, infelizmente, você tem que estar preparado. Essa é a minha filosofia, é a filosofia que eu vivo, é a filosofia que a minha família vive e é a filosofia que eu estou ensinando para vocês aqui, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltos, espero que você tenha entendido. Fique na paz.